Levante, pois, e sem parar, o Evangelho anunciar. Eu queria receber hoje aqui a mensageira desta noite. Sandrinha, vem aqui. Aleluia. Nossa irmã Sandra, ela chegou nessa igreja, ou que ela deve dizer, mas eu calculo que antes de mim, né? Há uns 20 anos atrás, ela fez parte dessa igreja, parte do louvor. Ela era uma pessoa atuante e graças a Deus ela voltou aos caminhos da batalha, né? Para batalhar conosco nessa guerra. Estenda a mão aí sentado mesmo para cá. Senhor Deus, abençoa, Senhor, a vida da tua serva. Ô Senhor, tudo que diz respeito a ela, familiar, emocional, espiritual, financeiro, porque a tua bênção é completa na vida daqueles que te amam, Senhor. E usa ela hoje, Senhor, para falar com as nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus, amém? Aleluia, glória a Deus, Deus abençoe. A paz, igreja. Eu agradeço muito a Deus pela oportunidade de ter a bênção de trazer essa palavra dessa noite, porque para mim é um privilégio enorme. O pastor quase acertou, tem 19 anos, fez dia 15 de setembro que eu desci as águas, 19 anos, e dia 23 de novembro, faz 19 anos que eu fui batizada com o Espírito Santo. Então são datas que eu guardo na memória. E a palavra que eu venho buscar, que eu venho trazer, no caso, já foi dita pelo pastor, foi apenas confirmada durante os louvores. E eu quero agradecer imensamente a Deus por confiar em mim e me permitir trazer a palavra dele para vocês. Bom, eu vou tentar me soltar porque eu estou meio nervosa. Não sei se dá para perceber que eu tremo um pouco. Se escutar uns barulhinhos, é meus joelhos batendo no outro. Mas eu vou tentar me soltar. Irmãos, com certeza, todos, sem dúvida nenhuma, de vocês que estão sentados aqui me ouvindo, buscam a Deus por alguém na sua vida, não é verdade? Todos nós temos alguém especial que a gente entrega todos os dias a Deus. Em todas as nossas orações, em todas as nossas petições, nós apresentamos alguém importante no nosso coração para Deus. Eu não sei quem pedia por mim, se era minha mãe já na época, quando eu aceitei Jesus. E eu não vim para os pés do Senhor por amor, eu vim pela dor. Eu estava passando um momento ruim, minha mãe estava doente, e eu aceitei Jesus no momento em que eu estava me sentindo assim, meio desamparada. Porque minha mãe viajava muito para fazer tratamentos, e eu precisava, me sentia só, trabalhava, vivia na correria do dia a dia, como muitos aqui devem viver na correria do dia a dia. E a gente se apega com quem nesses momentos de desespero? Com Deus, né? Sobra mais ninguém. Quando você está lá no fundo do poço, só tem um lugar para você olhar, para cima. Quando você está na lama, não tem como cavar mais não. Acabou. A luz está lá em cima, não é verdade? Então foi assim que eu conheci Jesus, passando num momento de tribulação e desespero. Quando eu aceitei Jesus, eu achava que não tinha saída para mim, que eu era um nada. E quando eu cheguei na igreja, as irmãs do grupo de dança estavam ensaiando um hino que nunca me esqueci. Falava assim: vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Irmãos, quando eu escutei aquele hino, Jesus estava falando para mim, ó, descansa aqui, ó.
descansa aqui, ó, nos meus braços. Deita aqui, ó, nos meus braços. Esse altar não era desse tamanho, era um pouquinho menor. Mas cabia tanta gente quando a gente fazia um ciclo de oração. Cabia tanto irmão que a gente, como a irmã cantou, a gente se rasgava, se lançava ao chão e clamava a Deus com tanto fervor, com tanta emoção, que o céu verdadeiramente se abria aqui dentro. O tema é: alguém buscava a Deus por você. E eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Jó. Como todos devem conhecer a vida de Jó, Jó tinha 10 filhos, 7 homens, 3 mulheres. Ele era muito próspero, um dos mais prósperos na sua terra. Ele tinha muito gado, muitos servos. Ele era uma pessoa abençoada. Glória a Deus por isso, né? E tinha alguém que apostava todas as suas fichas em Deus, em Jó. Todas as fichas que ele tinha, ele apostava em Jó. E a palavra de Deus fala bem assim, no capítulo 1, no versículo 8. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Alguém fala de você por trás? Existe alguém que fala mal de você por trás? Ah, irmão, eu não sei, né? Eu acho que eu sou uma pessoa legal. Talvez não exista ninguém que não goste de mim. Mas talvez tem gente que não torça por você. Talvez existam pessoas que têm inveja do pouco que você tem. Sabe por quê? Porque de ti emana a luz do Deus que você serve. De ti emana a presença de Deus. E isso incomoda algumas pessoas. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Jó, sim, buscava a Deus. Era sincero, era reto, ele era fiel, ele buscava o Senhor nas madrugadas. Muitos daqui também devem buscar a Deus nas madrugadas e apresentar as suas petições nas madrugadas. Mas os seus filhos não. Os seus filhos não eram cristãos ainda. Os seus filhos eram beberrões, fanfarrões. Eles gostavam do oba-oba. Muitos também já gostaram do oba-oba, né? Já vivemos assim, sem dar tanto crédito à presença de Deus na nossa vida. Já vivemos largados no mundo, querendo viver a emoção do dia a dia. Assim como os filhos de Jó. Mesmo que esses filhos fossem pecadores e fanfarrões, que uns faziam festas e chamavam os outros: oh, vem pra cá, tem churrasco, hoje tem bebida, tem cerveja à vontade. E os outros irmãos ia para casa daquele. E na outra semana ia para casa do outro. E na outra semana e assim ia. E quando passava aquilo, e Jó só de olho, só observando. Ao passar as farras, quem é que dobrava o seu joelho no chão e orava a Deus, pedindo, clamando para que perdoasse os pecados daqueles? O pai, Jó. O mais engraçado dessa história é que quem buscava a Deus e fazia tudo isso era quem? Abra a boca, irmãos. O pai, Jó. Não é interessante isso? Na sua casa talvez você fale assim: ah, lá em casa eu que acordo de madrugada, sou eu quem oro, meu marido ronca que é uma beleza, glória a Deus, mas ele tem você para calejar o joelho por ele. E eu creio com toda firmeza que quando ele apresenta alguém, a primeira pessoa que ele abençoa quando ele abre a boca é a esposa, é a mulher, é a ajudadora. Não é verdade? Por trás de toda mulher tem um homem também, que se segue junto, clama a Deus por ela e quer sempre o melhor para ela.
Então era Jó quem tentava orar a Deus e pedir perdão pelos pecados dos filhos. Ele apresentava os filhos, ele se santificava, ele santificava os filhos através dele, para que Deus perdoasse a iniquidade daqueles filhos. É interessante demais isso, irmãos, porque é isso que nós fazemos pelos nossos amados, né? A gente quer salvar. Senhor, se tu voltar hoje e eu for, eu quero que minha filha vá, a minha outra filha vá, meu esposo vá, minha sobrinha vá, minha mãe, meu pai. A gente quer salvar a família toda. A gente ama os nossos familiares. E com Jó não era diferente. Em que momento da sua vida você se encontrou com Deus? Já parou para refletir? Em qual momento da sua vida você teve um encontro real e sobrenatural com Deus? Ah, irmã, eu nasci no lar cristão. Então, desde petititiquinha, como a Rebeca da Liliane, como a minha pequenininha, a minha, ela disse que ela é a pastora Maria Fernanda. Então, desde pequenininha, já nasceu no lar cristão. Então, ela prega, ela ora, ela fala, ela canta hino, ela põe uma cadeira com um copo d'água e a Bíblia. Eu planto isso, eu planto essa semente para ver aquela árvore crescer, e quando eu for para o céu, nós clamarmos santo, santo juntas. Então eu espero a Deus que ela cresça assim. Eu vou seguir o caminho da minha mãe. Ou talvez não. Talvez você não nasceu num lar cristão. Talvez seja o segundo. Eu ouvi falar que naquela igreja tinha um pastor que pregava muito. Pastor, quando ele orava, ele curava. Pastor, quando orava, vixe, o demônio saía correndo. Então, quando eu cheguei naquela igreja, que eu vi aquela cena, aquilo me impactou. Eu falei, não, é aqui que eu vou ficar. O trem aqui é diferente, é bom. Eu vou ficar aqui e vou permanecer. Mas a minha vida, de vez em quando, eu vou parar ali no boteco. Quando eu achar um amigo do mundo, vou tomar uma. Eu ainda não larguei o cigarro. É difícil demais largar o cigarro. O pastor vai entender. Leva a vida com a barriga. Vou levando com a barriga. Jesus não volta agora não, Senhor, porque eu ainda não parei de fumar. Eu ainda bebo umas cajibrinas. Esses irmãos que levam a fé com a barriga são aqueles que estão em cima do muro. São aqueles que são, como dizem em Apocalipse, morno. É aquele que também diz em Apocalipse que o Senhor vai fazer o quê? E quando a gente vomita, a gente está jogando fora o quê? O que não presta. Quando a gente vomita, a gente lança fora o que não convém, o que não caiu bem. Então, essa palavra vou dar uma analisada em como eu estou servindo a Deus. Ou, terceira fase. Eu conheci Jesus, irmã, no pior momento da minha vida. No meu caso. Eu conheci Jesus no pior momento da minha vida. Eu passava por um momento de tristeza, de tribulação, de luta. Eu queria morrer, eu queria que o chão abrisse debaixo dos meus pés e me levasse no buraco negro. Mas que eu não fosse parar no Japão, não. Que eu fosse engolida pelo mundo mesmo. Mas quando o Senhor disse assim, descansa em mim, eu sararei, eu curarei, eu te darei novas vestes, eu te limparei. Aceitar Jesus tem um propósito muito importante na vida de quem o aceita. Eu vejo hoje em dia, muitas igrejas, quando faz o apelo, que alguém levanta a mão, opa, mais uma alma para o reino dos céus. E aquela pessoa sabe, ela entende o que é aceitar Jesus? Irmãos, é uma coisa muito séria. E aqui, na minha época, a gente tinha que passar por uma caminhada. O pastor,
falava: irmã, é assim, aceitou Jesus? Nova criatura você é. As coisas velhas, ó, entendeu? Não é verdade? Então, isso significa o quê? Mudança de vida, entendeu? Ou você balançava a cabeça igual calango e falava assim: o pastor, sábado que vem nós estamos aqui de novo. Sábado que vem eu venho para a aula de novo, porque eu vou me batizar. Eu vou descer nas águas. Ou então, ó, espirra e sai fora. Se não tem compromisso, o pastor que me afogou nas águas, ele era assim. Ele não tinha muito tato não. Tanto que uma vez eu entrei em pecado e estava segurando o padrão ali na porta. Acabou o culto, segurando o padrão, eu contei para ele que eu tinha escorregado na maionese. Ele olhou para minha cara e falou bem assim: a partir de hoje, vou riscar seu nome do livro de hall de membros. Pastor Alberi. Menino, as lágrimas escorreram. Eu olhei para a cara dele e falei para ele assim: daqui eu não saio. Daqui ninguém me tira. Eu não vou sair não. Aí ele olhou e falou assim: conserta. O que eu podia fazer? Consertar. Ô, irmãs, a gente confessar é bom, mas levar uns é ruim. Então, ou você cria vergonha na cara e sai do erro e vira gente, fala: eu vim foi para ficar, né? Eu vim para ficar e não vou ser mandado embora assim não, porque eu quero morar no céu. Então, jovens, analise a sua vida. Veja onde o Senhor te encontrou, de onde Ele te tirou. Como o pastor disse, quem você foi, quem você é e onde você quer chegar. Todos os dias, lembre-se disso. Onde você quer chegar. O mais importante da sua vida é essa resposta. Onde eu quero chegar? Senhor, eu quero a salvação, eu quero chegar no céu. Todos os dias eu falo isso para mim. É difícil? É. Como eu falei para a pastora quando eu resolvi mudar, eu quero ser diferente. Então eu tive que me policiar. Por quê? Porque não convém ouvir certas coisas. Não convém falar certas coisas. Não convém ver certas coisas. Então, bota o freio, puxa, vai devagar, mas faça a vontade de Deus. Como eu disse, Deus botava fé em Jó. Deus botava tanta fé em Jó que o Satanás falou assim: Deus Jó não é fiel em vão. Ele não te serve de balde. Ele tem riquezas, ele tem filhos, ele tem uma mulher, ele tem tudo que ele precisa para ser feliz. Tira isso dele para você ver se ele não dá com a língua nos dentes e peca contra ti. Mas Deus falou assim: sabe uma coisa? Beleza, eu deixo. Toca nas coisas dele. Faça isso. Eu boto fé nele. Ele é meu. Eu boto fé nele. Então o diabo foi, tirou 10 filhos de uma vez, irmãos, 10 filhos de uma vez. E botou fogo, foi na fazenda toda e queimou tudo que ele tinha. Então, enquanto um vinha falar assim: o filho fulano morreu, já chegava o outro: o filho ciclano morreu, o filho beltrano. E ele falou: meu Deus, o que ele fez? E o desespero rasgou as vestes. O desespero nos leva a fazer muitas coisas. Ele se prostra no chão. Só sobrou uma coisa para fazer, né? Chorar, por quê? Porque não tem mais o que fazer, já foi tudo.
que ele tinha, os filhos, as riquezas, acabou. Assim. Mas Deus insiste tanto e Ele acredita tanto em você, que Deus, de novo, quando Satanás vai lá incomodar a Deus, no capítulo 2, versículo 3, diz assim, volta Satanás lá em Deus, e disse o Senhor a Satanás, capítulo 2, versículo 3, irmãs, quem quiser acompanhar. E disse o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Parece que o diabo ele não fazia mais nada não, né? Ele cuidava da vida de Jó. Aí ele olhou e falou assim, tá certo, ele ainda não pecou contra ti não. E Deus diz de novo, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, justo e que se desvia do mal. O mal vem e Jó, sai fora. O pecado vem, irmão, sai fora. Quando te oferecem coisas boas demais para ser verdade, sai fora. Quando o pecado vem, diz, eu não estou aqui. Eu quero é Deus. A minha vida, o meu propósito é outro. Então, Satanás, aqui não. Se desvie dos planos do Satanás na sua vida. Porque Deus, Ele bota fé em você. Às vezes você mesmo não acredita no seu potencial, na sua capacidade. Mas Deus, sim, aposta as fichas dele em você. Quando Deus permite que o diabo toque na saúde de Jó, ele poderia até ter olhado para os conselhos da mulher dele, que fala para ele, amaldiçoa a Deus e morre. Para que você vai ficar cultivando essa fé inabalável, essa fidelidade a Deus, se Ele virou as costas para você, se Ele nos tirou tudo que nós tínhamos, se não restou mais nada? E ele fala, você me fala como se fosse uma louca. Eu aceitei o bem de Deus com prazer, e o mal eu não quero olhar, eu não quero que venha sobre mim. Estou sujeito a tudo, eu sou homem, sujeito aos males dessa vida. Trocando em miúdos, eu quero citar um outro exemplo aqui, irmãos, que todo mundo também conhece esses personagens. Na minha época, quando eu aceitei Jesus, o irmão Vilmar e a irmã Branca eram do grupo de louvor que a gente fazia parte. Então eram os mais experientes na fé que a gente tinha. E nós buscávamos o batismo com o Espírito Santo de maneira assim tão fervorosa, né? Os irmãos, não sei se lembram como era aqui atrás, o escritório do pastor. Era um quartinho no contrapiso, a porta não era aqui, era do outro lado ali, e lá era um buraco, né? Lá era um buraco. Então juntávamos nós os jovens. Acho que a irmã Branca vai se lembrar de como a gente buscava Deus, porque tinha um irmão que ele queria tanto ser batizado com o dom de línguas, e eu nem me lembro quando isso aconteceu na vida dele. Mas o Daniel, irmã. Então a gente orava, todo mundo de mão dada aqui no cubículo aqui, a gente suava, orando, buscando pelo Espírito Santo, e muitos de nós falávamos em língua, mas ele orava assim, ó. Ele orava de olho aberto. E nós questionávamos, falávamos, cara, como é que você quer? Você vai receber o Espírito Santo de olho aberto? Assim, a gente achava, quando a gente conversava, na nossa ignorância, o Espírito Santo, ele não ia aparecer assim, oi, fala em línguas. Não ia ser assim. A gente tinha que ter reverência, fechar os olhos,
posição de ataque, buscar, orar, até receber o Espírito Santo. Mas nunca ia ver a chegada dele. A gente pensava assim, né? E o irmão não, ele arregalava os olhos. Eu lembro que uma vez lá em Cuiabá, um pastor falou assim: você acredita que pode receber com a cusparada? A senhora lembra disso, irmã? Uma vez num congresso lá em Cuiabá. Aí ele falou assim: nós gostávamos de sentar lá no começo, assim, perto do púlpito. E ele pegou, arregalou a boca assim e fez bem assim na frente do pastor, né? Ele falou assim: se for para falar em línguas, pode ser. Aí o pastor falou: não, irmão, eu estou brincando. E na verdade eu estou só descontraindo para você ver que a gente, quando queria buscar a presença de Deus, a gente não pensava, olha, a irmã Branca mora bem longe, quem sabe onde é a casa dela, o Renan também morava para lá, e a gente ia daqui, da porta da igreja, de mãos dadas, os jovens, de mãos dadas, todo mundo, a pé. Muitas vezes ela recebia a gente na casa dela, o irmão Vilmar também, porque o maior prazer dos jovens era ter a presença da irmã Maria entre nós. Quando ela falava em línguas, era como se a gente recebesse uma onda de energia. Então, toda vez que a gente ia para a chácara dele, vocês estão tendo essa oportunidade. Ela não está lá, mas eu acredito que na glória, se ela pudesse, ela ia fazer assim: fala em línguas, irmãos, recebe o Espírito Santo. Por quê? Porque era um ser sobrenatural. Quando recebia a presença do Espírito Santo, ela falava em línguas, ela tremia e ela era diferente. Ela era um ser iluminado. Nunca perca a essência do Espírito Santo na sua vida. Nunca deixe de buscá-lo. Porque enquanto você recebe a presença de Deus, você se renova, mesmo sem ver. É na tristeza que você busca, então busque. É na alegria que você busca, então busque. Seja em qual for a fase da sua vida que você mais busca a Deus, não desista de receber a presença dEle. Eu espero que quando Ele voltar, eu esteja na glória com Ele, mas que eu esteja assim, num momento bom, para poder enxergar que eu fui. Porque quando a gente está abatido, a gente perde a essência de muitas coisas. A gente perde a percepção de muitas coisas boas na vida da gente. Ruth, eu vou falar agora de Ruth. Quem conheceu e conhece, quem conhece a história de Noemi, sabe que ela era casada com Elimeleque. Elimeleque e Noemi tinham 2 filhos. Os filhos eram Malom e Quilion. Esses 2 filhos e Elimeleque, eles saíram da terra deles. Eles saíram da terra em que eles serviam a Deus, foram para outra terra de uns pagões. E lá eles viveram quase por 10 anos, constituíram família, cada um se casou, seus filhos, os filhos de Noemi, cada um tiveram sua mulher, uma era órfã, a outra era Ruth. Dessas duas, ambas, as 3 ficaram viúvas. Morre Elimeleque, morre Quilion e morre Malom. Noemi olha para aquela situação. Se fosse contigo, irmãos, morre 3 pessoas da sua família. Você já pensou? Que tragédia! É uma tragédia que a gente não entende. Como sobreveio tanta tristeza para uma família? Ela se abateu? Com certeza ela deve ter entristecido o coração, né? Mas o que Noemi fez? Chamou as noras, disse: gente, acabou. Morreu meu marido, morreu o seu marido, morreu o seu marido, ambos meus filhos. De mim não sobrou nada, aqui não nascerá mais varão.
choraram, prantearam. E na mente dela, o melhor para vocês duas, voltem para a casa dos seus pais. Voltem para suas famílias, para os seus deuses, para a vida que vocês tinham antes de conhecer meus filhos. Então, choraram mais um pouco pela despedida, mas Orfa disse, é o melhor a se fazer. Abraçou a sogra, a cunhada, pegou as roupinhas dela e vida que segue. Voltou para a casa dos pais, para os deuses pagãos, para a vida que ela tinha antes de conhecer ao marido e a família dele. Já Ruth disse assim, vamos abrir a nossa Bíblia, né? Vamos ver lá no livro de Ruth. Deixa eu ver. No livro de Ruth, deixa eu achar aqui que eu perdi minha marcação. Tá. Ruth, capítulo 1, versículo 16. Eu já vou encerrar porque o tempo está corrido. E disse, porém, Ruth, não me inste para que te abandone e deixe de seguir-te por onde quer que você andares, por onde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que tu pousares, pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, ou outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. O que uma coisa tem a ver com a outra, né, irmã? O que a vida de Ruth tem a ver com Jó? Tem tudo a ver. Ruth conheceu a Deus, conheceu o poder de Deus e sua benignidade. E quando a sogra fala bem assim, volta para a sua vida, para o seu passado, para os seus deuses, para a vida que você levava, que você tinha, ela fala, pecado nunca mais. Nunca mais eu servirei a outro Deus que não seja o teu. Nunca mais eu volto para aquela vida que eu tinha, desgraçada, desgarrada da presença de Deus. E sabe por quê? Porque quando a gente conhece, tem um encontro com Deus, a gente tem que ter a postura de Ruth. E que seja a morte, Senhor, que me aparte de ti. Que seja a morte, Senhor, que me tire dos teus caminhos. Porque quando eu te encontrei, foi para nunca mais te deixar. Quando a gente quer mudança, a gente pensa assim, irmãos, como Ruth. A outra, rapidinho, ela voltou para trás, para a vida que levava. E Ruth seguiu os conselhos da sogra. E o que ela fez? Ela conheceu Boaz, que é avô de Davi. Irmãs, já pensou se ela tivesse voltado para trás? Oh, meu Deus. Te servir é melhor, Senhor. Para finalizar, irmãs, Jó não desviou-se do caminho. No capítulo 8 de Jó, no capítulo 8, versículo 5 em diante, diz assim:
Mas se tu, de madrugada, buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno. Ele era rico, não era? Ele tinha 10 filhos. Ele foi pequeno, irmãos. Ele era o maior daquele lugar onde ele morava. E aqui diz: o teu princípio, na verdade, terá sido pequeno. Porém, o teu último estado, aquilo que está por vir na sua vida, aquilo que Deus tem preparado para você. Amanhã, irmã, não sei. O mês que vem já é amanhã. Não sei. Ano que vem, não sei. Mas o teu futuro será melhor do que o teu presente, do que o teu passado, se permaneceres. Aqui diz assim: se de madrugada buscares a Deus. É um conselho só, somente um conselho. E quem deu? A mulher dele? Não, a mulher dele disse: amaldiçoa. O amigo dele, um amigo chegado. Porque aqui dentro, irmãos, você pode encontrar amigo chegado, mais chegado que um irmão. Assim diz a Bíblia. Você pode ter um amigo mais chegado do que um irmão. Talvez esse amigo seja seu pastor. Um amigo mais chegado do que um irmão. Por quê? Porque existem momentos da vida da gente que nós precisamos de um ou mais conselhos. Este foi o conselho de um amigo. Busque a Deus de madrugada. E com certeza, o teu passado será pequeno diante do teu futuro. Amém? Eu agradeço a Deus pela oportunidade de ter trazido essa palavra. Eu espero que ela tenha falado verdadeiramente no seu coração, como falou no meu. E que essa semente brote na vida de vocês, como brotou na minha. Obrigada. Acha aquela música, vem, vem, essa é hora da dor. Quem não lembra da irmã Maria, irmão? 100 anos, começava a cantar, tinha que ficar 2 diaconisas do lado dela. Vê se você consegue achar aí. Vamos ficar de pé, irmãos. Que você, com busca o ouro e a prata, você busque a presença de Deus. A gente pode ver que de 20 anos, a igreja mudou muito. 20 anos atrás, os jovens buscavam batismo no Espírito Santo. É o melhor que poderia acontecer num culto. A nossa modernidade tem mudado os princípios, mas a palavra de Deus é a mesma. Irmãos, não se conforme se você não é batizado no Espírito Santo. Não se conforme. Vá para casa, ora, chora, jejua, busque, cresça, para que você possa compreender qual é a altura, largura, comprimento e profundidade. E para você compreender tudo isso, o Espírito Santo é o melhor professor. Amém? Quem lembra aquele canto? Pode deixar, deixa. Vem, essa é hora da adoração. Estás. Quem lembra da irmã Maria, irmão? 100 anos dançando, rolando, glorificando a Deus. A força do Espírito Santo, o selo do Espírito Santo é a garantia de vida eterna na sua vida. Amém? Senhor Deus, abençoa a tua igreja. Abençoa, Pai. Traz a memória, Pai. Traz a memória, Espírito Santo. Traz a memória, Espírito Santo. Traz a memória, Espírito Santo, a tua glória. Traz a memória, Espírito Santo, a tua glória. Aleluia, Senhor, abençoa. Que essa palavra, Senhor, possa permanecer no coração,
na alma dessas pessoas. Você foi chamado para adorar, para glorificar. Aleluia.